Fala aí, pessoal, tudo jóia com vocês? Tudo bem? Professor Diego na área. Vamos continuar falando um pouquinho sobre demonstração, certo? Na aula anterior a gente começou a falar um pouco o que era demonstração, né? Essa parte da hipótese, trabalha, argumenta para chegar para falar que sua tese é verdadeira de fato, né? Então isso a gente envolve uma demonstração. Uma coisa que eu esqueci de comentar antes de passar por essa aula de hoje, a gente vai falar o seguinte, certo? Quando a gente fala na matemática, a gente tem dois campos que a gente toma aqui, que é o seguinte, é o, são as nossas definições. Opa, deixa eu colocar aqui. É a nossa definição e os nossos axiomas. Isso daqui é extremamente importante porque é a partir deles que a gente consegue argumentar, a gente consegue construir. Lógico, tem outras formas de criar os argumentos, de utilizar os argumentos, mas muito parte das nossas definições e dos nossos axiomas. O que seria cada coisa? Quando a gente fala em definição, certo? A definição, quando a gente enuncia ela, ela descreve alguma coisa, ela tem um significado, certo? Por exemplo, eu falo assim, ó, definição de linha, segundo Euclides, né? Linha é o que tem comprimento e não tem largura, olha só. Então, é uma definição, a gente não demonstra isso daí, né? Na verdade, é como se fosse um significado, a gente pegar o Aurélio e colocar ali essa definição. E o axioma é, é uma proposição, certo? É uma proposição, só que já é assumida como verdadeira. A gente já toma como verdade. Então tem essa pequena diferença e a gente utiliza muito os dois. Vocês podem ver que tem um axioma na álgebra que se utiliza muito, que é os axiomas de Peano. A gente tem esse trabalho todo com ele, porque a gente toma como verdade aquilo lá, uma verdade absoluta, certo? E vai utilizando. Um outro axioma é o primeiro postulado de Euclides, né? Que a gente pode traçar uma única linha reta entre dois pontos distintos, certo? A gente toma como verdade isso daí. Por que eu estou falando isso daí? Porque a partir dessas duas situações, a gente vai formar, então, os nossos teoremas, certo? Aí daí saem os teoremas. Pô, professor, mas tem várias outras coisas que a gente envolve. Tem o lema, certo? Tem o corolário, tem o corolário, tem a própria proposição que a gente diz, né? O que é cada uma dessas coisas? E isso é importante deixar claro, pessoal, que funciona da seguinte maneira. Quando a gente utiliza um teorema, ele é uma proposição, certo? Que se a gente verificar que é verdadeira, se a gente verificar que é verdadeira, ela recebe o nome de teorema, certo? E, vamos falar assim, o teorema e proposição eles são bem parecidos, o seu significado é que o teorema ele ganha mais força recebe o nome de teorema quando a gente utiliza mais ele, vamos falar assim, tem uma questão mais forte, vamos falar nele, né? Que ele é mais utilizado, ele pode ser aplicado, e quando a gente tem um teorema que utilizamos, olha só, hein? Quando temos um teorema que utilizamos para provar outro teorema, ele recebe o nome de lema. Então, o lema é um teorema que utilizamos para provar outro teorema. Quando fazemos lá uma proposição que ela é filhote de um teorema, ou seja, ela saiu ela veio a partir de uma criação de um teorema, você foi lá, teve um teorema, e desse teorema a gente consegue tirar tal proposição, isso é chamado de corolário, certo? Essa proposição é chamada de corolário. Tudo isso, todas essas questões são proposições.
E igual eu falei, tudo isso são proposições. Alguns recebem o nome, por ser mais forte, de teorema. Outros só vão receber o nome de proposição mesmo, mas que estão ali para serem provadas. Então, essa grande questão aqui, até é legal a gente montar uma flechinha aqui de ida e volta, porque é o seguinte, não é que um lema discorre de um teorema, tá? A definição e o axioma ajudam a provar o teorema. O teorema, já, na verdade, é igual eu falei, lema, ele é um teorema que foi utilizado para provar outro teorema. O corolário, ele é uma proposição que surgiu já daquela demonstração do teorema, ou seja, é um filhote, né, alguma coisa que saiu daquilo, certo? Estabelecido essas situações aqui entre as nossas afirmações, e isso é muito importante para você que está vendo pela primeira vez ou vendo essa questão de demonstração, porque elas ajudam muito a explicar as nossas argumentações, da onde que a gente parte, porque vai ter uma hora que você vai falar assim, professor, mas não deveria provar a definição? Não deveria provar o axioma? Não chega nesse ponto ainda, né? Ainda bem, né? A definição, é igual eu falei, ela traz o significado daquela situação ali, daquela coisa, vamos falar assim. O axioma já é uma proposição também, ó, o axioma é uma proposição, mas já é tomado como verdade. Eu falo assim, eu lembro de um professor meu na graduação, Marcelo Messias, fala assim que é uma verdade verdadeira, né? Então, o axioma é uma verdade verdadeira, eu gosto que... Certo? Então, sabendo disso, agora sim vamos dar início ao nosso próximo método de demonstração. Lembrando, na aula anterior, fizemos um exemplo de uma demonstração direta, certo? Onde que a gente só aplicou a definição, foi aplicando para provar que se a gente tinha que essa era a nossa proposição, se A dividia B e C divide D, então AC divide BD, certo? E eu só utilizei essa definição aqui de divisibilidade. A divide B, C e somente C, existe um C pertencente aos inteiros, né? Onde CA é igual a B. Hoje vamos falar um pouquinho, então, da contrapositiva. Da contrapositiva. E como eu tinha falado na aula anterior, a contrapositiva, a gente tem na parte direta, a gente tem o seguinte: a hipótese, a gente utiliza ela para provar a nossa tese. A contrapositiva faz o seguinte: a gente nega a tese para provar a nossa não hipótese, certo? Acho que é até legal a gente falar, não falar em hipótese e tese, porque a ideia é que a hipótese é aquele assunto que a gente toma verdadeiro. Vamos falar assim, ó, a gente tem uma sentença P e ela implica numa sentença Q. Se a gente fala assim, ó, sentença não Q, isso vai implicar na sentença não P. Se você conseguir provar essa aqui, é a mesma coisa que você provar essa aqui, certo? Então, por isso que a gente utiliza a contrapositiva. Então, vai ter situações que a gente vai conseguir olhar para um exercício, numa sentença, certo? E desenvolver ela. Vamos lá para o nosso exemplo, então? Quando eu tenho aqui esse exercício, eu olho para ele e falo assim: uma das formas de resolver esse exercício, pensando. Deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu pegar um exemplo de contrapositiva, certo? Então, vamos falar assim. Demonstre que se n ao quadrado é par, então n é par. Então, certo, a gente tem aqui uma questão, então, um exercício. Ó, deixa eu colocar aqui, sempre é bom colocar, deixar bonitinho, né? N pertencente aos naturais, tá? Deixa eu marcar aqui. N pertencente aos naturais.
Decidi colocar sempre bom descrever. Na demonstração também, viu, pessoal? Sempre é bom falar qual conjunto pertence os elementos que você está trabalhando, certo? Então, a nossa situação é o seguinte. Trazendo para a linguagem matemática, fala o seguinte, ó. N ao quadrado é par, implica, então, que N é par. Essa é a nossa linguagem matemática. Eu não sei, não consigo falar aqui a cara que eu posso estabelecer desse n ao quadrado, né? Não tenho a cara dele. Mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Trazer para a contrapositiva. E quando eu trago para a contrapositiva, lembra, eu tenho que negar a minha sentença que estava aqui. Então vamos negar. Qual que é a negação de n é par? Ora, n é ímpar. N é ímpar, né? Ou n é não par. N não par é ímpar, certo? N é ímpar, então o que significa? N ao quadrado, nego essa aqui também agora. N ao quadrado é ímpar. E agora, pessoal, a gente parte disso daqui porque, como somos professores de matemática, a gente já tem o conhecimento de que cara que tem uma informação dessa. E agora a gente vira uma demonstração direta. Essa é a minha hipótese e quero chegar nessa tese aqui. Certo? Como que vamos fazer então? É isso que a gente quer provar. Então, trazendo aqui, é isso que queremos provar então. Então vamos lá. Ora, se n pertencente aos naturais é ímpar, né? Essa foi a informação que foi nos dado. Podemos escrever n como n igual a 2k mais 1, né? Com k pertencente também aos naturais, certo? Como eu estou trabalhando os naturais, não tem como ele ser inteiro, né, para transformar k pertencente aos naturais. Beleza. Agora, se eu falo n ao quadrado, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando isso daqui, ó, n vezes n, né? Quando eu falo de n ao quadrado, é n vezes n. E que, na verdade, então, é 2k mais 1 vezes 2k mais 1. Trabalhando aqui, isso daqui vai ficar, então, 2k vezes 2k, mais 2k, mais 2k, né? Mais 1. Ou seja, n ao quadrado, eu posso escrever então da seguinte forma. Vou deixar o 2 em evidência aqui. Vai ficar então 2k ao quadrado, né? Dessa parte aqui, 2k ao quadrado, mais k, mais k, mais 1. Agora eu quero que reparem o seguinte. Isso aqui, ó, como o meu k é natural, 2 é natural, né? Tudo isso aqui, o que acontece? Eu posso falar então que 2k ao quadrado mais, vou colocar assim, mais 2k, né? Porque tem 2k ali, mais 2k. Isso aqui é igual, sei lá, a um z, onde esse z, né, pertence também aos naturais. O que isso tudo significa então? Que n ao quadrado que eu estava procurando é igual a quem? É igual a 2z mais 1. Ora, e isso daqui é a definição de número ímpar. Portanto, o que acontece? Logo, né? N ao quadrado é ímpar. Olha aqui.
Chegamos na carinha dele. O que que aconteceu disso tudo então? Portanto, como conseguimos chegar aqui, n é ímpar, a nossa hipótese, e n ao quadrado é ímpar, essa proposição ficou verdadeira. E como tem uma relação de equivalência na contrapositiva, se eu conseguir provar que eu consegui provar isso aqui, eu provei também isso aqui. Portanto, podemos falar, afirmar isso daqui. N ao quadrado é par, então n é par. Então, vamos meio feinho assim. Então, logo n ao quadrado é ímpar, né? Portanto, a proposição. Vamos voltar ali? Eu vou colocar assim, ó. Bom, ó, detalhe também. Detalhe daqui. Sempre importante a gente numerar. Se a gente estiver trabalhando com equação, certo? Com alguma coisa. Vou numerar isso daqui para ficar mais fácil. Então, vou colocar um aqui. Portanto, a proposição um é verdadeira. Certo? Então, a proposição um é verdadeira. Certo, pessoal? Isso foi uma contrapositiva. Vocês percebem que a contrapositiva a gente só inverte ela para facilitar a nossa demonstração e depois faz uma demonstração direta. Tudo bem? Espero ter ajudado com esse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer. Valeu, galera!